Amém, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero só ler aqui uns pedidos aqui. Esses pedidos estão aqui, irmão Silas, é de hoje? Não, né? Primeiro é o irmão, ele ia fazer a cirurgia e acabou que não deu para fazer, né? Hoje não fez, vai fazer quinta-feira, tá? Então nós vamos orar, vai ser no mesmo horário. Aí foi lá e não deu para fazer, parece que ele tinha que estar em jejum e não foi em jejum, aí acabou que não fez a cirurgia. Então aí nós vamos continuar orando por ele, para quinta-feira vai ser, né? O irmão Divino também está pedindo oração, pois vai fazer uma endoscopia amanhã. E ele pede para a gente orar por ele, porque acho que é o último exame que ele tem que fazer. Então amanhã ele vai fazer essa endoscopia. Também aqui o irmão Ernesto e a irmã Graça, eles estão assim, programando uma viagem para Portugal. Aí então quer que a gente ora para ver, se for da vontade de Deus, que tudo corra bem, né? Então nós vamos, Deus, por estar completando 74 anos hoje, sabe? Agradecendo a Deus. Estava até falando com ele, nem parece, né? Que ele está com 74 anos, né? Graças a Deus está aí, ainda trabalhando, né? Então, e aí vamos continuar orando pelos irmãos, todos os irmãos que também, que a gente sempre está orando, né? Desde o pastor Joel, sabe? O irmão Divino mesmo, irmão Sebastião, a irmã Sebastiana, o irmão Joaquim, né? O irmão Geraldo, nós estamos continuando orando por eles, né? A esposa do irmão Silas também, vamos orar por ela, para Deus abençoar, dar ela saúde, né? Isso aí, a gente não pode esquecer desses irmãos e de outros mais que tem problema, que está doente, que a gente não sabe, mas Deus sabe aonde estão todos, né? Então nós vamos continuar orando por todos. Então vamos aproveitar o tempo, nós vamos ler a Bíblia. Aqui eu quero vamos ler primeiro em Apocalipse, no capítulo 14, no capítulo 14, do verso 6 até o verso 11. Nós vamos ler essa escritura aqui. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Às vezes a gente está meditando e pega vários assuntos, aí a gente lê e espera em Deus, né? Aquilo que Ele quiser que seja pregado, aí nós vamos pregar, né? Então a gente espera, no caso, não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos aqui, ó, Deus já sabia disso antes que a gente viesse na terra, Ele já sabia que essas pessoas estariam aqui. Eu estaria aqui, isso aí, para nós, para Deus, tudo ele sabia, né? Tudo ele já sabia. Então vamos ler aqui, a partir do verso 6 de Apocalipse 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber
do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu creio que até o verso 11. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então vamos orar e lembrar desses irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que passou, por mais uma noite que tem chegado, Senhor, e pela vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, meu Deus. Senhor, na verdade, como nós estamos falando sobre idade, Senhor, cada dia que passa, meu Deus, nós chegamos, Senhor, numa idade mais avançada cada dia, Senhor, mas sempre confiando na Tua palavra, Senhor, sabendo que um dia o Senhor tirará todos nós desse corpo, Senhor, e nos colocará em um corpo que nunca mais vai envelhecer. Então nós estamos aqui confiando, Senhor, em Tua palavra, confiando em tudo que o Senhor falou, meu Deus, e nós cremos que é a pura verdade. Meu Deus, é por isso que nós viemos na igreja para ouvir a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é um conforto para os Teus filhos, meu Deus, e é dessa maneira que nós podemos dizer que nós viemos na igreja para ouvir a palavra de nosso Pai Celestial. Assim, Pai, ajuda nós, Senhor, ajuda nós em todas as nossas fraquezas, todas as coisas que nós fazemos, Senhor. Não é que nós queremos fazer nada errado, é porque ninguém dá conta de fazer o que é certo, Senhor. Mas que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que nós possamos chegar do outro lado, Pai. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. E assim nós queremos orar, Pai, por esses irmãos, meu Deus, que nós sempre citamos o nome deles aqui, Senhor, para que o Senhor possa ajudar e dar saúde a cada um deles. O irmão Divino que vai fazer essa endoscopia amanhã, Senhor, ajuda para que não dê nenhum problema, Senhor, que ele possa melhorar cada dia mais, Senhor. Ajuda ele, é um homem esforçado, Senhor, ajuda o Teu filho, dá a ele saúde, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o irmão Severino que vai fazer a cirurgia na quinta-feira, Senhor, que vem, ajuda, Pai, e que ele esteja não só na mão dos médicos, mas na mão do Senhor, que o Senhor esteja presente na hora daquela cirurgia, para que tudo corra perfeitamente bem, Senhor. Nós entregamos ele em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar dele, Senhor. Meu Deus, também, Senhor Deus, irmão Teotino, Senhor, que está fazendo aniversário, Pai. Meu Deus, 74 anos, Pai, ajuda ele, Senhor, dá ele força, Senhor. Eu sei que ele passa lutas e mais lutas, mas que o Senhor dá ele coragem, dá ele força para vencer cada luta que vier, Senhor. Não vamos pedir para tirar as lutas, porque isso não é do agrado do Senhor. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Assim nós cremos, Pai, que nós estamos aqui, vamos lutar até o final, mas sabendo que nós estamos lutando, mas o Senhor já fez o melhor. Aquilo que ninguém dava conta de vencer, o Senhor já venceu por nós. E assim nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar a cada momento de nossas vidas, Senhor. Também essa viagem, Senhor, da irmã Graça e o irmão Ernesto, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, se é da Tua vontade, que o Senhor abençoa e que dê tudo certinho para que eles vão lá em Portugal e também volta em paz.
meu Deus, ainda está num programa ainda, e ninguém sabe quando vai ser, mas se é da tua vontade que tudo vai dar certo, nós entregamos tudo em tuas mãos, e também esse culto, Senhor, está entregue em tuas mãos, para que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu estava, claro, aqui tem uma outra escritura que eu quero ler, daqui um pouquinho, eu vou até ler. Eu quero ler essa escritura aqui, que talvez eu toque num assunto aqui, 2 aos Coríntios, no capítulo 12, eu anotei essa escritura aqui, eu vou ler essa escritura também. Vou ler mais rapidinho, porque é do verso 1 até o 10, e está escrito assim, não precisa nem dos irmãos abrir a Bíblia, não, eu só vou ler aqui. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, eu li, estava lembrando dessa escritura, porque às vezes eu vou tocar num assunto aqui, lembrando desse homem que Paulo estava falando, que foi no paraíso e tudo mais, né? E que ele, claro que não podia contar naquele tempo aonde ele foi, né? Então aqui, como nós talvez vamos ver aqui, falando praticamente dos mesmos lugares que o William Branham foi, então o William Branham já pôde contar para nós, né? Então é uma coisa que eu quero expressar daqui um pouquinho. Mas eu estava lembrando de uma coisa, na terça-feira eu estava ouvindo o irmão Inácio, ele mostrando e falando sobre a mensagem, né? E eu lembrando ali, sentado lembrando uma coisa: quão fácil é a pessoa entender a mensagem, fácil demais, mas o problema não é tanto as pessoas, o problema é Satanás. Satanás é que impede tudo. É claro que ele tenta impedir para os filhos, mas os filhos de Deus ele não impede. Mas para a maioria das pessoas, Satanás impede a pessoa ver o que Deus está fazendo.
Porque é tão fácil, quando eu estava lendo, é tão fácil de entender, porque a maioria fala o livrinho, né? Mas esse livrinho é tão claro, é tão significativo, porque esse livrinho mostra essa Bíblia real. Aquilo que a gente não entende, a mensagem vem e te mostra. É tão fácil de entender, mas Satanás impede isso através de pessoas grandes. Satanás dificilmente, ele é claro, pequeno também é envolvido, mas a maioria são envolvida até os pequenos pelos grandes. Porque Satanás, ele procura envolver as pessoas pelas pessoas que têm nomes. Então, Satanás aproveita essas pessoas e envolve as pessoas através disso. Mas Deus é tão simples. A palavra de Deus é tão simples. A Bíblia, a mensagem é tão simples. Se você não pegar ela com simplicidade, você não entende nada. Você tem que ser simples também para ler a mensagem, simples para ler a Bíblia, porque senão você passa por alto tudo. Aí você só fica com a letra, o poder, a revelação você nem vê. Mas se você pegar a Bíblia, como Deus escreveu a Bíblia, foi na maior simplicidade. Ele escolheu os homens que nem sabiam ler para escrever a Bíblia. Praticamente todos. Um que tinha mais poder no sentido de conhecimento era Paulo, mas ele mesmo falou que ele teve que esquecer tudo que ele sabia para poder pregar a Cristo. Então, aquilo que ele sabia, ele não podia mostrar por aquilo que ele sabia, mas ele teve que se tornar simples para poder deixar a escrita aqui para nós também entender da maneira simples. É claro, a palavra de Deus, se a gente parar, se vocês que são eleitos de Deus, vocês vão notar simples de uma maneira, mas de outra maneira é tão profunda que os grandes não vê. Os grandes não vê por causa da grandeza que está na simplicidade de Deus, que eles não podem enxergar aquilo que os eleitos veem, eles passam por alto aquilo. E não existe nada maior do que você conhecer Deus na era. Não existe nada maior que isso. E a maioria passa por cima e não vê. Então, eu estava lendo aqui, deixa eu ler primeiro aqui uma coisa que eu estava aqui nessa mensagem, advertência e depois juízo, aqui nessa mensagem mesmo, o mensageiro falando umas coisas e o que a gente está vendo, eu creio que o irmão Ernesto, mas a irmã Graça estava lá em casa, a gente estava até conversando com eles a respeito disso. A revelação da palavra hoje, poucas pessoas vão entender e poucas pessoas têm interesse. Eles estão perdendo o interesse pela revelação. O povo está perdendo. Os eleitos não perdem. Isso é uma coisa clara. Os eleitos não perdem o interesse pela revelação da palavra. Mas os demais perdem. Perde, mas perde mesmo, irmão. Isso é uma coisa. Tem hora que a gente tem que falar algumas coisas só para despertar os eleitos. É claro que os demais não vai despertar. A gente vê, esses dias mesmo eu estava lembrando de Judas Iscariotes, era um homem, aquele homem viveu no ministério de Jesus, ele foi um discípulo de Jesus, percorreu 3 anos e meio no ministério, escutando as mesmas palavras que Pedro e os demais ouviam. Jesus não pregava diferente para Judas, não. Jesus pregava a mesma palavra. Para os discípulos, pregava para Judas. Aí que vocês vão ver como é que isso, se Deus
Se Deus não te revelar ou me revelar, nós ficamos fora. Pense bem, se você não gostaria de estar lá com Jesus, sendo um discípulo dele naquele tempo? Pois é, eu também gostaria, mas eu estou sendo aqui, nós estamos sendo aqui, mas estou falando lá. Mas e Judas percorreu, quando escolheu Pedro, escolheu Judas. Foi Jesus que escolheu Judas. E Judas ficou no ministério o tempo todo. E quando chegou a hora, aquela hora, e ele era um homem, pregou cura divina, pregou tudo, ele orou pelos enfermos. Jesus mesmo falou com ele, falou: olha, não fica alegre porque os espíritos estão sendo expulsos, não. Fica alegre pelos seus nomes, está escrito no livro no céu. O nome de Judas também estava. Já pensou uma coisa dessa? Aí chega uma hora, de uma hora para outra, porque por isso que a gente sempre prega: olha, vem na igreja, presta atenção na palavra, porque senão você uma hora vai ser cortado. E Judas ficou o tempo todo, chegou uma hora que ele foi cortado. Ele foi embora e foi fazer o pior de tudo, foi entregar Jesus. Pegar dinheiro para entregar Jesus. Quando ele faz aquilo, que viu que Jesus foi na cruz, ele arrependeu tanto que jogou o dinheiro fora e foi enforcar. Com pouco prazo. Já pensou uma coisa dessa? Então a gente tem que ensinar isso para mim, para vocês, lembrar disso. Gente vem na igreja para ouvir a palavra e guardar a palavra no coração. Não vem de qualquer maneira, ou pensando assim: eu vou na igreja porque, sabe, eu tenho que ir. Ou não é que tem que ir, não. Nós viemos na igreja para ouvir Deus falar. Não seja um daqueles que acostumam vir na igreja pensando assim: se eu não for, não. Se eu não for, é melhor não vir. Sabe? A coisa é: eu vou na igreja porque eu vou ouvir Deus falar, e a única maneira de Deus sair do juízo hoje é ouvindo a palavra de Deus. É a única defesa que nós temos, é pela palavra, não há outra defesa. E essa defesa está aí na terra, como foi nos dias de Noé. Era uma defesa para o mundo rejeitou, mas teve alguém que entrou na arca. A mesma coisa é hoje. Olha, se não for mais difícil hoje do que naqueles dias. Porque naqueles dias a pessoa via que estava lá uma arca sendo feita, uma coisa sendo feita de tal maneira que aquilo, eu creio que um eleito de hoje estivesse lá, ia ver que aquilo não podia ser um homem fazendo aquilo. Pegar uma madeira que não tinha nem valor e construir uma coisa e fazer 3 andares daquilo e ela ficar em pé. Só aquilo ali já era um maior milagre que podia existir. Então, se tivesse mais eleitos da era, entrava na arca. Os eleitos de hoje iam entrar só pelo milagre de ver uma arca sendo construída de madeira de golfe, uma madeira que não aguentava nada, mas aí aguentou 3 andares. Sabe? Então, por isso que a gente é igual essa mensagem. Essa mensagem, se a gente ler como eu talvez vou ler daqui um pouquinho aí o assunto aqui, gente, se eu e você entendesse o que é que Deus fez, o que é que Deus mostrou para nós, esse homem do qual a gente olha, o mundo olha e faz escárnio, faz tudo, e você olha e com prazer de ver que esse homem, Deus fez com ele mais do que qualquer outro no passado, porque ele mesmo testificou: Deus tirou uma foto comigo. Está vendo? Ele mesmo testificou isso. Deus desceu e tirou uma foto comigo, e eu escutando, vocês escutando isso. Tá? E eu sei que é a pura verdade, que se você crer, você creria quando Noé estava falando assim: Deus mandou fazer uma arca. Aí é a mesma coisa. Deus desceu e tirou uma foto comigo. E eu creio de todo o coração que é verdade.
Porque a ciência testificou isso para condenar o mundo. Porque o eleito, além dele ver isso aí, ele ainda vê o resultado da palavra. A palavra está aqui na frente nossa, aqui, tá? E isso aqui, que o verdadeiro documento é esse aqui, ó. Que vê lá na cabeça dele e não crê aqui, não adianta nada, vai perder tempo. Mas crer na palavra dessa coluna de fogo é o resultado verdadeiro, é aqui, é ver realmente o que é que essa coluna de fogo fez aqui na terra, porque o próprio mensageiro disse que ela está nos guiando para o milênio. E é a pura verdade, ela está nos guiando para o milênio. Eu não posso ver. Talvez não podemos nem sentir, mas podemos ouvir a voz e dizer assim, é a pura verdade. Ela está nos guiando para o milênio. E parece, como eu estava explicando, parece que está perdendo. A mensagem não perde o valor, mas as pessoas fazem com que ela perde o valor. Está escrito numa mensagem assim, ó: Senhor, nunca deixe que os homens que pregam essa mensagem façam dela uma denominação. Provado, né? Não deixa os homens fazer dela uma denominação. Está vendo? Então, deixe que ela seja a verdade o tempo todo. Continua a verdade até que o mundo acaba. Porque quando o mundo acabar, é claro, um sentido, quando a vida sair aqui da terra, deixa ela ser a verdade, porque ela é a própria verdade. A letra fica, mas a verdade ou o espírito sai. Então, enquanto o espírito estiver aqui, deixa eu crer, Senhor, tá? Deixa eu crer. Faz como aquela moça, descobre que não tem jeito para nós, não tem jeito, que é a maneira que eu creio, Senhor. Aí chegou diante de William Branham: olha, eu vi que eu não tenho condição, deixa eu crer. Ó, canal de Deus, deixa eu passar por esse canal e ver Deus desvelado diante de mim. Isso é o que nós precisamos de entender, né? Mas depois eu quero ler essa mensagem, mas deixa eu ler algo aqui. 55 dessa mensagem, a advertência e depois juízo, está escrito assim: e então lhes digo que não há ninguém de quem eu saiba que esteja na terra hoje, a quem Deus haja usado como essa mensagem, como a mensagem de Billy Graham. Está vendo? Aí vocês vão pegando aqui, ó, tá? Ó, ele usado com sua mensagem, com Billy Graham. Não, deixa eu voltar aqui de novo aqui. E ele a tem firme e ele se põe aí justamente, e quero dizer, ele chama os políticos e membros de igreja ao arrependimento. Porém, isto está tão longe quanto ele vá. E aqui vem o Oral Roberts, outro grande servo do Senhor, e não há ninguém ali fora a comparar com o Oral Roberts, porque são mensageiros de Deus, para colocar as pessoas na posição que eles têm que estar, né? São mensageiros de Deus. Esse agarre forte de cão musculoso, expulsando espíritos malignos no nome do Senhor, e pequenas sensações e tudo mais acerca de cura divina. Isso é exatamente correto. Vê, ali há um mensageiro aos pentecostais. Agora vamos para nós, tá? Aí há um mensageiro ao mundo da igreja denominacional e ao mundo frio. Por isso que tem que ter. E esses três mensageiros, se você notar, quando desapareceram lá em Sodoma, eles significavam um só. Abraão chamou
os três de meu Senhor. Era três manifestações de Deus. Entendeu? Três manifestações de Deus. Meu Senhor, não passe de mim. Ele não viu três, sabe? Porque era três manifestações do próprio Deus. Aqui é a mesma coisa. Três mensageiros, manifestação de Deus, para chamar e colocar as pessoas na posição que deve estar. Por isso que a mensagem Torre de Babel está escrito assim: Billy Graham foi um João Batista, chamando o povo ao arrependimento. Billy Graham foi um João Batista, chamando o povo ao arrependimento, para cumprir a palavra de Deus. Mas a minha mensagem é para mostrar Cristo no meio de vós. Você está vendo? São três mensagens, tudo é Deus. Deus trabalhando, porque lá era Deus. Apareceu três homens, comeu na casa de Abraão, os três. Dois desceu para Sodoma, mas o principal ficou com Abraão e falou: ó, Abraão, eu não vim só revelar o segredo da sua esposa, não, eu vim destruir Sodoma. E ele já tinha mandado dois mensageiros avisar Sodoma, mas quem destruiu foi o principal que ficou com Abraão. O profeta chegou até a dizer: a Bíblia não diz que ele foi lá, mas o certo que ele foi, que no outro dia o fogo caiu. Aquele que ficou com Abraão foi lá e destruiu Sodoma. O mesmo que está aqui. Quer dizer, se ele mandou três mensageiros aqui para preparar o povo, ou para não deixar ninguém sem desculpa, o mesmo que está aqui, que é o principal, a mesma mensagem destruirá o mundo, mas a mesma mensagem levantará um povo da terra. A mesma mensagem, não é outra. Foi a mensagem, foi aquele que ficou com Abraão, foi que trouxe o fogo lá em Sodoma. Tá? Então, o que nós temos que entender é isso. Então, diz aqui, aí ele diz: logo olha ao nosso pequeno e humilde ministério, preparando-nos Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam vocês que está fazendo isso. Que está fazendo isso? Chamando aquele grupo noiva, vejam-no, chama de ambos os grupos, está tirando um círculo para fora de outro círculo. Veio o que eu quero dizer? Primeiro tinha que ver eles e colocar eles numa posição, depois vem Deus e tira os seus eleitos dentro daqueles dois grupos. E como que Deus tira? Pela palavra revelada. Aqui você vai notar que eles trouxeram a palavra, foi revelado, mas aqui, quando chega o momento, como foi nos dias de Abraão, era Deus em carne humana, para trazer uma mensagem de transformação. Aí é que você vê que apareceu três lá e aparece três aqui, mas um traz uma mensagem para transformar as pessoas, tirando, como há poucos dias eu preguei sobre a era de Laodiceia até 46, e depois você nota que depois entra esses três mensageiros. Os mensageiros entraram na segunda geração, os três, exatamente para colocar os grupos na posição que eles deviam estar. Então foi pregado, há três mensagens, e há três tipos de semente, mas a palavra foi plantada, as outras foi plantada, mas depois você nota que os mensageiros vão embora e Deus fica. Deus fica. Você nota que quando Abraão, que aquele homem comeu carne com Abraão e falou com ele sobre a destruição de Sodoma, ele foi embora, o corpo foi embora. Mas Deus é fogo, o fogo caiu.
O fogo caiu lá em Sodoma. Por quê? O corpo já tinha saído de cena. Aquele corpo que ele manifestou. Mas o fogo caiu, porque era a promessa, eu vim destruir Sodoma. E você nota que a maneira que Deus prometeu e que avisou para nós, está acontecendo. Todo dia um desastre, todo dia um problema. E o mundo só acabando. E o eleito, quanto mais vê, mais ele tem que ficar esperto, porque quanto mais o mundo acaba, mais perto nós estamos de chegar do outro lado. Temos que entender isso. É como se uma corrida, vamos correr porque está vindo algo atrás. Então essas coisas que estão acontecendo é para acelerar o desejo e a vontade de servir e de chegar do outro lado. Aí, é claro, vê os problemas atrás, então Deus está na frente, então nós temos que seguir os passos dele. É isso que nós temos que entender, porque ele vai embora, e quando ele for embora nós temos que ir com ele. Eliseu não seguia Elias, e o Elias hoje não é o Senhor Jesus Cristo? Pois é. Então nós temos que seguir, tá? E Eliseu não deixava Elias por nada, e hoje o Elias é o Senhor Jesus Cristo, né? Então nós não podemos deixar ele por nada, e ele é a palavra revelada. Então nós temos que descobrir por aqui. Tem até uma mensagem, um troço que veio na minha mente aqui, é contagem regressiva, aquela pregada, acho que 64, eu creio que é. Então aquela mensagem mesmo diz que o pessoal que construiu, que descobriu o astronauta, eles descobriram pelo papel, lendo. Nós também descobrimos, o grande astronauta que está aqui é lendo o papel. Jesus Cristo é o grande astronauta que está aqui. Se você lê o papelzinho, como diz aí esses livrinhos aqui, você vai descobrir que o grande astronauta está aqui para levar os demais astronautas. Está escrito na outra mensagem, não trouxe, mas então aqui deixa eu ler só no 62 aqui, porque passa rápido demais, eu quero ler a outra mensagem ali também. Deixa eu ver aqui se eu vou adiantar aqui, deixa eu ver até onde eu notei, 55 a 64. Se eu ver o 64 aqui para mim ver aqui, o que eu anotei aqui. 61 em diante, eu vou ler aqui. Agora Deus é essa mensagem de arrependimento, tá vendo? Tudo é Deus, tá vendo? Quer dizer, os três mensageiros e a mesma coisa, é igual Lutero, João Wesley, tudo é Deus, né? Então vamos lá, aqui. Então, do 60 aqui, para dar um sentido melhor. Recorde, Deus sempre é em três, como Pai, Filho e Espírito Santo, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, assim sucessivamente, é em três. Agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal, está vendo? Quer dizer, se ele enviou o mensageiro, Billy Graham, por isso que o mensageiro diz, ele é mensageiro de Deus, tá? Deus está nessa mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Deus está na mensagem à noiva. Veio, portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados, um a isso, outro aquilo, e outro e isso e aquilo outro. Deus chamando a igreja fora do mundo, chamando a igreja na igreja denominacional, Pentecostes, e chamando a noiva fora de Pentecostes. Vê? Tudo é Deus trabalhando. Agora nós é que temos que entender e não pensar que eles não eram mensageiros de Deus. Eles eram mensageiros de Deus, chamando, colocando numa posição para Deus escolher uma noiva dentro do quadro todo, né? Como Lutero, Wesley e agora, veja, tudo está
perfeitamente tipificado, e não há erro nisso, tá? Eu lhes tenho golpeado todo pelas orelhas e lados, por dentro e por fora, e tenho mostrado pela Escritura a cronologia disto, até que sabemos que é absolutamente a verdade. Vê? Não há erro, tá? Espero que no domingo Deus o enterre tão profundamente que vocês nunca possam se separar disso. Vê? Agora Deus dando avisos, ó, tá vendo? Deus dando avisos: preparem-se para o juízo. As bombas atômicas estão nos hangares, está tudo preparado. E Deus, antes de permitir que isso suceda, Ele faz um chamado, como fez em Sodoma: saia dela, preparem-se, algo vai suceder. Vocês notaram aqui? Eu não vou ler nem esse outro aqui não. Vocês notaram que Deus avisando. Agora, se vocês notam que nas outras mensagens de Billy Graham e Oral Roberts não tinha esses avisos. Os avisos estão para a noiva, porque a noiva tem que sair primeiro. Foi a noiva que foi avisada do juízo, das coisas que está acontecendo. Foi Abraão que foi avisado que Sodoma ia ser queimada. Não foi Ló. Ló apenas saiu puxado pela mão. E mesmo assim a mulher dele, como muito está nessa situação hoje, saiu até numa altura, mas o coração dela era Sodoma. E aí virou uma estátua de sal, porque ela não tinha, ela estava indo à força, sabe? Talvez não é nem como a gente pensa que olhou para trás, é o coração dela estava em Sodoma, e ela virou uma estátua de sal, e os outros seguiram em frente, sabe? Seguiu em frente, mas Abraão que ficou com Deus, continuou com Deus, separado. Então é a mesma coisa que nós podemos ver isso aqui. De todos os dois grupos, Deus está chamando um povo, avisando este povo, mostrando os sinais, mostrando o juízo, mostrando tudo que está acontecendo para esse povo. Mas Billy Graham e Oral Roberts não fala nada a respeito. Você nota que os pentecostais não falam muito a respeito disso? O negócio deles é pregar cura, pregar sinais e coisas. Os outros também nada. O próprio Billy Graham, escuta as mensagens dele para você ver se ele falava tanto sobre isso. Não falava. Nem sobre batismo em nome do Senhor Jesus Cristo ele pregou. Não pregou. Você pode ver que ele não pregou. Deus não deu para ele, para aqueles dois anjos, esse conhecimento. Era o Deus que estava com Abraão, que é todo conhecimento e toda verdade. E é por isso que esse mesmo Deus que manifestou através desse homem é o Deus da verdade. E toda a verdade. Então ele manifesta e faz o que ele quer. E eu e você que tem que ter cuidado de não deixar passar por alto, enquanto ele está trabalhando. Sabe? E aqui eu nem vou. Quem sabe depois a gente prega sobre. Tem muita coisa que precisa da gente saber. Mas eu quero mostrar aqui, aproveitar aqueles 15 minutos ali, na contagem regressiva que foi pregada em 1962. Aqui eu quero, já preguei muito sobre esse assunto, mas eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Como eu li a respeito de Paulo ali. Paulo falou: olha, eu não vou falar, eu conheço esse homem, é claro que era ele, sabe, que foi, mas só que logo Deus falou com ele que, sabe, e ele mesmo falou assim: olha, foi me dado um espinho na carne, né, para mim não gloriar, porque antes ele fazia isso. Você lembra que antes ele consentiu na morte de Estevão e tudo mais, ele era topetudo, né? Mas agora ele já sabia que
Se chegasse àquela posição, ele perdia tudo. Agora, ele já sabia, porque ele já tinha encontrado com Deus. Então, aí ele já era humilde. Antes ele não era. Então, quando a pessoa encontra com Deus e conhece Deus, ele é humilde. Paulo não era. Paulo era tupetudo. Aonde tivesse os cristãos pregando, ele queria carta de qualquer maneira para ir lá perseguir eles. Mas depois, quando ele encontrou com Jesus, que ficou cego, aí ele já ficou humilde. Porque quando a pessoa encontra com Deus, com Jesus, ele se torna uma pessoa humilde. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Então aqui, só para os irmãos entenderem sobre essa revelação desse homem, que você está olhando a foto dele aqui, ó. O que ele vai contar para nós aqui. 56 dessa mensagem. Mas eu gostaria de saber, se pudéssemos voltar às páginas do livro de Deus, nesta manhã, eu estava pregando de manhã, e vermos o que a igreja parecerá naquele tempo, ver as realizações que Deus tem feito. Oh, como os acontecimentos na terra sempre estão representando algo que vem de outro lugar. Está vendo? Paulo foi lá e não pôde falar, mas ele vai mostrar aqui que as manifestações e as coisas que estão acontecendo aqui é porque Deus mandou ele em outro lugar primeiro, para depois ele vir. Ele foi lá na sexta dimensão para poder mostrar essas verdades. Tá? Por isso que ele está falando, dizendo aqui, veja, como os acontecimentos na terra sempre estão representando algo que vem de outro lugar, de algum outro lugar. Mas quando isso toca na terra, é normalmente em uma condição pervertida, porque está no mundo de trevas e pecado. Veio? Mas então há uma verdadeira representação nos estados espirituais da outra dimensão. Em estar na terceira dimensão, então a sexta dimensão tem sua representação. Estou feliz por isso. Está vendo? Quer dizer, Deus mandou ele lá para representar e mostrar algo de lá aqui na terceira dimensão, na matéria. A terceira dimensão é matéria. Então, nessa matéria, alguém foi lá em outra dimensão para representar algo e mostrar algo aqui na terra. Então, vamos continuar. Agora eu vou passar para outros parágrafos aqui. Vamos aqui no 84 dessa mensagem, 89. Tá aqui, só para a gente ver. Mas o astronauta tem uma parte aqui que eu até anotei, é o 97, até o 95, né? Acho que é. Então diz assim: mas o astronauta quebra a barreira do som, ele simplesmente segue diretamente. Ele não ouve nada. Que coisa! Você sabe que um astronauta, uma pessoa aqueles que foram um astronauta, eles não fazem nada. A única coisa é ter coragem de entrar no astronauta, porque o comando está na terra. Alguém comanda, e hoje o comando está na terra. O comando é Deus. Esse grande astronauta é Jesus Cristo na terra. É isso que nós vamos entender agora, mais ainda, né? Então diz aqui, ele simplesmente passa através de tudo isso. Veja, ele está além, em cima, onde todas as coisas. Então, licença, ele está vivendo na presença de Deus. Sim, Senhor, ele prometeu isso. Sua palavra diz que ele é o sumo sacerdote. Você crê que Jesus é o sumo sacerdote? Está vendo? Veja você, aquele grande radar colocado lá se movendo. Observe-o na reunião. Observe-o na reunião. Você pode ver quando o Espírito Santo desce na forma de uma coluna de fogo, como ele prometeu. Tá? O homem não vai ficar assentado lá tentando questioná-la com a ciência. Um verdadeiro cristão, quer dizer, não vai questionar nada.
O que é ele? Ele é a tela do radar. Está vendo? Se você quer ver o que Deus, aquele Deus que levou o William Branham lá, fazer a coisa que olha a tela do radar, olha os acontecimentos que passavam por esse homem, e era Deus falando e mostrando as coisas que estavam em outro país. Aquilo não era a tela do radar, era quem estava por detrás daquela tela, é que estava revelando aquelas coisas. Mas você olha a tela, está vendo? Por isso que ele fala, você tem que rasgar o véu para ver Deus desvelado. Não era o William Branham que fazia as coisas, era Deus. Ele era apenas a tela que transmitia. E por isso que ele, ou todos os mensageiros do Novo Testamento, será exatamente no juízo, é eles que vão apresentar diante das gerações. Porque as pessoas não viram Deus diretamente, mas viram o mensageiro dele. Deus é a palavra, sempre foi. Sempre foi a palavra. Deus sempre foi a palavra. Deixa eu ir bem rapidinho aqui. Então diz aqui, o que é ele? Ele é a tela do radar. Observe-o. Ele começa a indicar, amém. E isso alcança aquele lá, o astronauta. Você tem câncer, você tem isso e aquilo, você fulano de tal, o Senhor Jesus te curará. Aleluia. Ele navega, o astronauta, que a igreja ela deve ser, está aqui. Está aqui. Agora vamos aqui. As realizações têm sido provadas pela ciência. Eles mostraram lá na Feira Mundial, nós vimos isso, amém. Tem sido provado em todos os lugares que estamos vivendo na era do astronauta. Veio? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. Veja, foi feito de algo tirado do céu, de coisa não aparente. Coisa significa assim, né? É algo que os nossos olhos não podem ver. Você pode ver a tela aqui, mas você não vê aquele que estava fazendo a obra. É Deus que faz a obra, é Deus que cura, é Deus que revela. Aquele que revela a gente não vê, mas você pode ver a tela, e a voz sendo transmitida pela tela, mas a voz não era de William Branham, a voz era de Deus. Então vamos lá. Foi feito de algo tirado do céu, e é Deus Ele mesmo aqui, naquela sexta dimensão, é o poder de Deus. Temos estado em certo lugar, até que fomos levantados àquela dimensão, além dessas coisas de ir ao túmulo, derramar lágrimas, essas coisas de colocar um crepe de luto na porta, na maçaneta da porta, e dizer adeus para sempre. Aleluia. Realmente somos astronautas e navegamos no além e vimos onde isso está e retornamos. Glória! Está vendo? Ele foi lá e viu muitos astronautas. Você está lá, você estava lá. Ele viu esses astronautas. Aqueles que hoje, quer dizer, a vida de Deus está aqui como uma representação. Mas por que você entende a verdade? E que esse homem realmente foi lá e agora está transmitindo essa voz? É porque você está lá, mano. Está lá também. Você é um astronauta de Deus também. Então vamos mais aqui, para vocês entenderem. Mesmo que eu passe uns 5 minutos a mais ali, mas vamos lá. Então diz aqui: realmente somos astronautas e navegamos além e vimos onde isso está e retornamos. Glória! Nós iremos para casa além dos céus, além do raciocínio do homem, como o velho será transformado num piscar de olhos. Nós o veremos lá, homens e mulheres, idosos, jovens outra vez. Como você sabe, a Bíblia ensina isso.
e Deus lançou um astronauta lá em cima, nós sabemos tudo a respeito e voltamos. Tá vendo? Deus lançou um astronauta. Tá? Então vamos lá. Não há nenhuma preocupação em morrer. Morrer não é nada. Claro, é viver, sim, Senhor. É somente tirar seus pés fora do chão, para que então você possa ir. Oh, quão maravilhoso! Está vendo? Aqui eu não vou ler para ganhar tempo, mas eu vou ler aqui 95 aqui, diz assim: certa vez alguém chegou para morrer pelo restante de nós. Esse alguém é Jesus, né? E Deus o ressuscitou no terceiro dia, e 500 homens se colocaram ali e o viram ser tomado nas nuvens, como uma voz dizendo: eu voltarei novamente. Um anjo voltou e disse: este mesmo Jesus que foi tomado, o astronauta mestre, do mesmo modo voltará novamente, no mesmo tipo de apartamento que ele está no corpo imortal. Aleluia! E teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso, pois nós o veremos como ele é. Oh, aleluia! Ele rompeu todas as barreiras do som, todas as barreiras do raciocínio, e foi além da razão, foi além de tudo que existe. Agora eu vou começar só no 97 aqui. Eles dirão: oh, isto não é racional. Ouvir essas pessoas chorar, gritar, ouvir isso? Oh, não é nem mesmo racional. Aquilo não é compreendido. Alguém me falou aqui, que vocês vão notar que aqui ele vai dar o resultado final, que ele foi lá mesmo. Tá? Aqui. Alguém me falou e disse: você teve um sonho, irmão Brana, quando você viu aquele lugar? Eu nunca tive sonho algum. Eu estava lá de pé em cima, olhando para baixo, onde eu estava deitado na cama. Está vendo? Por isso que ele pôde falar isso. Ó, lá não existe morte, lá é só alegria. Ele foi porque ele era o que ia representar Deus aqui na terra. O grande Jeová, o grande Jesus Cristo aqui na terra. É ele que ia transmitir a voz de Jesus, porque quem está aqui é o próprio Deus para nos transformar. Foi o próprio Deus que apareceu para Abraão. Você não pensa que era uma outra pessoa, não, era Deus. Que ninguém, uma segunda pessoa ou qualquer outra pessoa, não faria aquilo, era Deus que faz. Abraão, sua mulher vai ter um filho. Abraão, você vai ser transformado. Hoje a mesma coisa, aparece esse homem, Deus nesse homem, trazendo uma mensagem, falando: olha, vocês vão ser transformados. Eu vi vocês lá, vocês estão todos lá. Agora, você não vai crer? Porque se não crê, é porque você não estava lá. Quem crê é quem estava lá. Quem crê na mensagem para o arrebatamento é porque estava lá. Então vamos lá. Então ele disse assim: deixa eu continuar. Eu nunca tive um sonho algum. Eu estava de pé lá em cima, olhando para baixo, onde eu estava deitado na cama. Talvez eu estivesse sonhando na cama, mas eu estava aqui em cima, olhando para baixo, para mim mesmo. Veio, ele simplesmente me deu uma pequena viagem de astronauta naquela manhã. Você viu o quê? É isso que a igreja noiva precisa saber dessas coisas, porque senão ela vai só entristecendo, daqui um pouco ela vira pó só. É claro, estou falando de uma maneira. A noiva realmente vai ouvir essas coisas e ela vai só subir. Ela não vai descer. Ela vai subir. Em todo sentido. Ela vai subir. Na revelação e tudo mais. Então diz aqui,
naquela manhã, mostrando-me para onde iria. E estou mostrando, e isto mostra que o seu radar indicará exatamente onde isso está. Está vendo? Agora, não sou eu aqui, não sou eu, é ele. Crê nisso, assim isto faz contato. Você viu que a tela do radar, se você crê na tela, você vê lá dentro, você vê além, porque foi feito de coisa não aparente, não é coisa que você vê a parte de fora, mas quando você ouve, você vê que é a parte de dentro que está falando, é Deus que está falando. Então, aqui, diz, aqui, ó, eu vou terminar. É seu Espírito em você crendo naquela mensagem, e é o Espírito Santo aqui de pé onde estou, e você crê nisso, assim isso faz contato. E aqui vem isso diretamente de volta, sua resposta, astronauta, amém. Ó, quão maravilhoso, sim, Senhor. Amém? Amém. Deus abençoa a todos. E também a todos que estão ouvindo, que vai ouvir também através da internet, que Deus dá entendimento a essas pessoas para crer. Não crê em mim, mas não crê na palavra sendo pregada, né? Tá. O irmão Oswaldo, né? Aqui é uma peça. Tá. Vamos nos colocar em pé e vamos orar pelo irmão Oswaldo, vai fazer uma prova amanhã. Senhor Deus, aqui chegou esse pedido, Senhor, do irmão Oswaldo. Ele vai fazer uma prova amanhã, Senhor, e ele está pedindo, e ele sabe que só o Senhor é que pode ajudar ele. Assim nós entregamos, Senhor Deus, o irmão Oswaldo na mão do Senhor, para que o Senhor possa ajudar ele, que ele possa passar nessa prova, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também está essa peça de roupa, Senhor, que chegou aqui diante desse altar. Como eu tenho pregado, Senhor, na tua presença, que o Senhor está presente. Meu Deus, não é o homem, é o Senhor presente na vida de cada um de nós, presente na palavra do Senhor sendo pregada. Assim eu coloco a minha mão, Senhor, sobre essa peça de roupa, e creio, Pai, que quem trouxe essa peça de roupa crê que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é curador, que só o Senhor é libertador. Assim, Senhor, eu entrego, meu Deus, através das minhas mãos, essa peça de roupa para Ti, para que o Senhor possa tirar todo o espírito, todo o mal, toda a doença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, e que essa peça de roupa possa fazer efeito na vida de quem for usar. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Também, Senhor, eu peço, Senhor, que ajuda para que nós possamos voltar para casa abençoado. E creio, Senhor Deus, também que Juninho vai viajar agora à noite. Meu Deus, que o Senhor abençoe a viagem dele e de todas as pessoas que viajam, Pai. Que o Senhor guarda todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Até domingo, de manhã e à tarde, se Deus quiser, nós estaremos novamente aqui. Amém.